Um bom dia, que a paz de Deus habite em seu coração. Nós estamos aqui para mais uma meditação diária, Falar com Deus, hoje 28 de julho, e o título é Ele é meu exemplo no estudo e na oração. Lucas 2,52 nós lemos: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Desde que os pais de Jesus o reencontraram no templo, o modo de agir do jovem se tornou misterioso para eles. Ele não entrava em discussão, mas o exemplo que dava era uma lição constante. Parecia como alguém separado. Sua felicidade se encontrava nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Sempre que podia desfrutar desse privilégio, afastava-se do cenário de trabalho e ia para o campo, à encosta da montanha, aos verdes vales ou às árvores da floresta para meditar e entreter comunhão com Deus. O nascer do sol, com frequência, o encontrava em algum lugar isolado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Dessas horas quietas, ele voltava para casa a fim de retomar seus deveres e dar exemplo de paciente atividade. A vida de Cristo foi marcada pelo respeito e amor à sua mãe. Maria acreditava de fato que a santa criança era o tão longamente prometido Messias. Porém, não se atrevia a exprimir essa fé. Pela sua existência terrestre, também partilhou dos sofrimentos do filho. Com dor, testemunhava as provações que o atacavam na infância e juventude. Por justificar o que sabia ser direito naquilo que ele fazia, via-se ela própria em situações difíceis. Pensava nas relações domésticas e na terna boa vontade da mãe em torno dos filhos como fundamentais para a formação do caráter. Os filhos e filhas de José sabiam disso e, aproveitando-se da ansiedade dela, procuravam corrigir as atitudes de Jesus segundo a ideia deles. Maria argumentava muitas vezes com Jesus e insistia em que se conformasse com as práticas dos rabinos. Contudo, ele não podia ser convencido a mudar os hábitos de contemplar as obras de Deus e buscar aliviar os sofrimentos dos homens ou mesmo dos mudos animais. Amém. Que coisa mais linda! O nosso exemplo no estudo e na oração. Ele sofreu como criança, ele foi um exemplo na criança, como adolescente. Sofreu com os filhos de José, filhos e filhas de José. E a mãe partilhava daquele sofrimento, mas ela mesma não entendia profundamente a sua missão. Mas como Jesus estava focado, estava sempre em comunhão com Deus por meio da oração e do estudo da palavra, da meditação, da comunhão, nas horas da manhã, quando o sol saía, o nascer do sol, o encontrava em algum lugar isolado meditando. Isso o fortalecia e ele tinha um foco na sua missão. E nem todo o amor e respeito que ele tinha pela sua mãe fazia com que ele vacilasse. Da mesma forma, todos nós podemos viver concentrados, focados naquilo que o Senhor nos chamou, na missão que temos diante de nós. Jesus nos deu exemplo e nos deu a possibilidade de seguir o seu exemplo, porque Ele, pela sua graça, nos dá esse poder. Que nós possamos, cada um examinar, perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? E agora, levantar cedo e buscar a proteção, a direção e a sabedoria do alto. Oremos. Bendito Deus, nosso Pai amado. Agradecemos pelo exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós, desde criança em comunhão, buscando cada vez aprender mais, tendo prazer em estar a sós contigo, Pai. Que nós possamos seguir o exemplo dele, que possamos ter prazer de estar na tua presença, de buscar. Nos ensine, Senhor, a orar, a conversar contigo, a ter esse relacionamento tão íntimo, que nada desse mundo venha nos tirar da missão pela qual fomos chamados, para a qual fomos chamados. Nós te agradecemos pelo privilégio tão grande que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém.